Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Venho falar um pouco sobre Inter e Maracanã, 3-0, mas poderia ter sido 6-0, porque o Inter conseguiu a façanha de perder 3 pênaltis, algo inusitado. Primeiramente, conseguir cavar 3 pênaltis. É algo assim, ó, inacreditável. Tu conseguir cavar 3 pênaltis na mesma partida. E mais inacreditável ainda é tu perder os 3 pênaltis. Isso é algo surreal. Se for contar as duas partidas, o Inter conseguiu a façanha de perder 4 pênaltis. Eu acho que talvez nunca na história, em jogo de 90 minutos cada tempo, algum time conseguiu perder 4 pênaltis. 3 somente numa partida. Inacreditável. Nem se o Inter tivesse aquele jogador que jogava no Boca, o Palermo, que perdia pênalti, eu acho por gosto, que os caras do Boca botavam ele pra bater pênalti, sei lá por quê, pra dar emoção no jogo. Porque ele perdia todos os pênaltis, ele não acertava um pênalti. Nem com o Palermo batendo pênalti, eu acho que o Inter perdia os 3. E olha que o Palermo chegou, eu acho, a perder 2 pênaltis numa mesma partida. Ou perdeu 3. Perdeu 2 no tempo normal e um nos pênaltis. Lembrei, teve uma partida que ele conseguiu perder 3 pênaltis. Mas eu acho que nessa situação, não sei se ele perderia 3 pênaltis contra o Maracanã. Porque, pô, se o goleiro deles pegou 3 pênaltis, ele tem que ser muito bom. Mas não era pra estar no Maracanã. E o Inter conseguiu a façanha de perder 3 pênaltis. E de resto, o time do Inter fez a partida que era pra ter feito, que era pra ganhar o jogo de forma tranquila, sem necessidade de tensão, de pressão, de nada disso. Até mesmo eu acho que o time do Inter também, de certa forma, está se preservando muito por conta da partida contra o Bahia. Porque se jogar dessa forma, se realmente esse for o time do Inter, que a gente tá vendo agora, com essa disposição, com essa força física, com essa pressão fraquíssima que não consegue dar pressão nem no Maracanã direito, for o time que for enfrentar o Bahia, então a gente já tá eliminado. O time do Inter não vai passar de fase. Mas eu acho que o time do Inter tá se preservando, tá jogando mais na manha, tá se preservando bastante. O time do Inter teve muitos jogadores machucados. Talvez um ou outro volte também, né? Volta aí, talvez o Carboneiro, talvez volte o Borré. O Vitinho já está voltando também. Então, o Inter vai ter alguns reforços, provavelmente agora para a partida contra o Sport e depois, obviamente, contra o Bahia, dentro do Beira-Rio, que é a partida agora, né, a mais importante do ano, outra final de campeonato. O Inter conseguiu ganhar uma final contra o Nacional, agora é uma final contra o Bahia dentro de casa, que é um time que tá jogando muito bem, é um time que não dá para ser menosprezado. É uma pena um dos dois ser eliminado, porque, né, e tipo assim, foi um grupo muito azarado. Tem muito time aí que vai passar em segundo que não merecia passar em segundo. Mas Inter, Bahia e Atlético Nacional e até mesmo Nacional mereciam passar de fase. Se eles fossem para outros grupos, provavelmente podia ser Inter e Nacional no outro grupo, Inter e Atlético Nacional, ou Bahia e Nacional, Bahia e Atlético Nacional. Se fossem para outros grupos, provavelmente passaria em primeiro e segundo. Só que todo mundo deu azar de todo mundo estar no mesmo grupo. E agora só tem uma vaga para a próxima fase que, né, ficou entre Inter e Bahia. E aí a gente vai ter que jogar pela vida e talvez seja por isso que o time do Inter venha tendo um rendimentos assim tão abaixo, talvez é para focar nesse jogo. Assim como a gente focou no jogo contra o Nacional do Uruguai, o time do Nacional vinha naquela ascensão, ganhou do Bahia fora de casa, empatou com a gente aqui, correria e tudo mais. E o time do Inter foi lá e fez um jogo estratégico, fez um jogo muito bom e ganhou do Nacional lá no Uruguai. Coisa que a gente tava achando que, pô, o Inter vai ter muita dificuldade. E o Inter foi lá e conseguiu ganhar essa partida e conseguiu praticamente encaminhar quase uma classificação, dependendo somente de um empate dentro de casa para passar de fase. Então, eu acho que foi por isso que o time do Inter tá tá se preservando um pouco. Hoje era um jogo contra o Maracanã, um jogo que também não valia muito arriscar. Obviamente que o Inter precisa do dinheiro, é 4 milhões de reais. Então por isso que foi com um time meio misto ali, meio titular ali, com vários jogadores jogando até. Eu achei que poderia ser um time mais misto, né, com outros jogadores, mas para garantir a classificação, porque o Inter ganhou só de 1-0 dentro de casa, eles preferiram jogar com um time quase titular. E agora contra o Sport, não sei se vai ser um time titular, se vai ser um time misto, se vai ser um time reserva.
Mas a gente precisa também da pontuação contra o Sport, pra gente não entrar numa zona de rebaixamento. E, obviamente, a gente precisa ganhar do Bahia, né? Eu acho que até mesmo, provavelmente, eles vão arriscar esse jogo contra o Sport, vão rifar esse jogo também. Vamos botar um time misto, vamos fazer um time diferente aí. Porque, né, se o Inter ganha do Bahia, o Inter tá garantido numa próxima fase de Libertadores, vai ter 2 meses de parada, o time do Inter tem muito jogo no Brasileirão ainda, o time do Inter pode ser que mesmo empatando ou perdendo pro Sport não entre na zona de rebaixamento, e então talvez o Inter vai rifar esse jogo também pra jogar com tudo contra o Bahia, que é o jogo mais importante da temporada, porque daí abre outros horizontes pro Inter pra próxima fase de uma Libertadores, né, daí é, já tem uma janela de transferências que o Inter pode trazer outros jogadores aí de qualidade para suprir nossas carências. A gente precisa de um segundo volante de qualidade, a gente precisa de mais um zagueiro, talvez ali para jogar na esquerda ou talvez na direita, caso o Vitão vá embora. A gente precisa de um lateral direito reserva, já que o nosso lateral direito vai embora, né? Que veio do Santos, que é reserva do coisa, mas nem jogou no Inter praticamente. O Rogel vai embora, então o Inter talvez vai precisar de um zagueiro reserva pela direita. O Inter também precisa aí, talvez, ir atrás de mais um ponta, porque nossos pontas não conseguem se recuperar fisicamente. Talvez o Vitinho não fique, porque tem uma dependência de final de contrato. Talvez o Wesley vá embora. Então o Inter precisa também já se movimentar no mercado. E passando pelo Bahia, o nível de contratação muda, né? A gente vai para o nível de contratação para ir para as cabeças da Libertadores. Se o Inter não passar pelo Bahia, daí é aquelas contratações só de ocasião ali, manter o grupo e tentar uma vaga na próxima Libertadores aí, talvez beliscar alguma coisa na Copa do Brasil. Mas aí eu acho que o grupo não vai ser tão modificado, não vai ter tanta coisa para agregar, né? Eles não vão correr atrás de trazer jogadores caros ou trazer jogadores a nível para ser campeão de uma Libertadores para jogar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. Eu acho que daí, até uma questão de orçamento, a gente vai com menos impacto no mercado. Caso a gente passe na Libertadores, daí as contratações podem ser de forma diferente, né? Até mesmo eu acredito que não venha. O Fred, por exemplo, o Arnautovic, por exemplo, o Thomas Miller, que falaram, entre outros jogadores aí. Se passar de fase da Libertadores, pode até tentar sonhar com esses caras. Eu não acredito que nenhum desses venha. Mesmo passando de fase, mesmo se tivesse grana. Mas, se se pegar e não passar de fase, daí sim que vai vir jogador aí de Série B, jogador escondido aí em país que tá em guerra, entre outras coisas, né? Então é isso, pessoal. Partida ok do Inter. A gente venceu porque tinha que vencer. E agora é esperar os próximos jogos aí que são muito importantes pra gente ter uma definição aí de resto de temporada. Se tu gostou do meu vídeo, deixa teu like, ativa o sininho e se inscreve no meu canal. Até mais.